A chamada arquetípica para além da matriz. A cena no apartamento de Neo apresenta-se como um microcosmo do conflito entre o mundo material e o digital, onde a tecnologia invade o espaço pessoal de forma orgânica e caótica. Sob a perspectiva junguiana, o apartamento funciona como uma representação do inconsciente de Neo, em que cabos e equipamentos simbolizam emaranhados psíquicos não integrados. O computador central atua como um portal para o self, enviando mensagens que perturbam a persona de Neo, a identidade superficial de programador, e convoca-no a confrontar sua sombra, representada pelo desconhecido e pelo medo. Os arquétipos do herói e do trickster manifestam-se nas mensagens enigmáticas que operam como um chamado à aventura, arrancando Neo da letargia do ego consciente. Esse instante ecoa mitos universais de iniciação como a descida ao submundo, ou encontro com o guardião do limiar, onde o protagonista deve transcender sua realidade ordinária. O ambiente físico está carregado de simbologias que reforçam a jornada interior. O apartamento labiríntico, com seus cabos entrelaçados, como raízes de uma floresta tecnológica, evoca o arquétipo do inconsciente coletivo, um espaço onde símbolos ancestrais, como o coelho branco, ganham vida. As cores predominantes, em tons sombrios e metálicos, refletem a ambiguidade entre o real e o virtual, enquanto a iluminação artificial cria uma atmosfera onírica. O livro de Baudrillard, Simulacros e Simulação, escavado para ocultar discos, simboliza a busca pelo significado por trás das aparências, tema central na psicologia analítica. A trilha sonora implícita, o silêncio interrompido por batidas na porta e teclas digitadas, acentua a tensão entre interior e exterior, reforçando a noção de que o espaço é a extensão da psique de Neo. A exploração simbólica do espaço revela arquétipos junguianos em ação. A sombra de Neo manifesta-se em sua hesitação e medo, enquanto a ânima, princípio feminino, surge na figura de Dujur, cujo pin de coelho branco o atrai para o desconhecido. O arquétipo do velho sábio aparece indiretamente nas mensagens do computador, guiando-o para além da zona de conforto. O apartamento, em sua totalidade, representa o útero psíquico no qual o ego luta para nascer em direção a uma consciência ampliada. Esse processo ressoa com narrativas universais, como A Caverna de Platão ou Alice de Carroll, em que o herói precisa abandonar a segurança ilusória para enfrentar verdades mais profundas. A relação com mitos humanos é evidente no motivo do coelho branco, símbolo recorrente em contos folclóricos que representa a porta de entrada para mundos alternativos. Neo vive uma versão moderna do mito do herói relutante, que inicialmente resiste ao chamado, mas é impulsionado por forças externas. A repetição das mensagens no computador assemelha-se a oráculos ou presságios, comuns em jornadas épicas, nos quais o destino insiste até ser atendido. Essa camada simbólica conecta a narrativa a arquétipos atemporais, evidenciando como a história de Neo ressoa com a busca humana por autenticidade em meio a sistemas de ilusão. Digital. O apartamento de Neo configura-se como um campo de estímulos discriminativos que sinalizam consequências específicas para seus comportamentos. A tecnologia avariada e o livro oco de Baudrillard atuam como estímulos delta, elementos que indicam a ausência de reforço social convencional, orientando Neo para atividades clandestinas, como a venda de discos piratas. A cultura retratada é distópica, onde sistemas de controle são internalizados. A transação com Choi, marcada pelo ritual de segredo, isso nunca aconteceu, reforça práticas de evasão às normas. Personagens como Choi e Dujur respondem a estímulos semelhantes, buscando prazer imediato como fuga de uma realidade opressiva, revelando como a cultura molda respostas por meio de incentivos e punições veladas. Os antecedentes que disparam as ações de Neo incluem a mensagem no computador, a Matrix te aprisionou, e a batida na porta, ambos funcionando como estímulos discriminativos para respostas de ansiedade e curiosidade. A consequência imediata, a interação com Choi, reforça negativamente o comportamento de Neo ao aliviar a tensão por meio de distraimento social. Para os antagonistas implícitos, o sistema de controle da Matrix, a história de reforço de Neo baseia-se em esquemas intermitentes. Suas habilidades como hacker são recompensadas financeiramente, mas punidas pela constante paranoia.
A estrutura das contingências operantes é de evitamento, em que ele age para escapar de estímulos aversivos, como a solidão ou a vigilância. As contingências reforçadoras e punitivas do ambiente são sutis. O apartamento, embora caótico, oferece reforço positivo para comportamentos de isolamento, o computador como fonte de identidade, mas também punição positiva, ao expor Neo a mensagens ameaçadoras. A chegada de Choi introduz um reforço social, o elogio, "Você é meu salvador", que fortalece condutas de risco. Ao mesmo tempo, a fala de Neo sobre não saber se está acordado revela efeito punitivo. O ambiente tecnológico sustenta esquivas cognitivas em que a dúvida é reforçada como defesa. Essas contingências espelham contextos distópicos atuais, como sociedades de vigilância digital, onde a conformidade é reforçada e questionamentos punidos com alienação. Os elementos sensoriais do apartamento conectam-se a distopias contemporâneas. Os cabos emaranhados lembram redes de controle digital que permeiam lares modernos, onde estímulos discriminativos, como notificações incessantes, sinalizam consequências de hiperconexão e ansiedade. A cultura hacker retratada reflete práticas reais de contra-controle, em que indivíduos usam tecnologia para desafiar sistemas opressivos. Ao vender discos piratas, Neo engaja-se nesse contra-controle, subvertendo leis de propriedade intelectual, prática similar à de ativistas digitais que expõem falhas sistêmicas. A fragilidade desses sistemas é visível na dependência de sujeitos como Choi, cuja busca por prazer revela brechas no controle. As ações de contra-controle manifestam-se em Neo e Choi. Neo resiste ao questionar a realidade. Você já teve a sensação de comportamento reforçado pela curiosidade intelectual, mas punido pela insegurança? Choi, ao chamá-lo de salvador, mobiliza um contra-controle cultural ao atribuir valor a habilidades marginais. Já Do-jur, com o pin do coelho branco, simboliza a rebeldia estética e sinaliza alternativas ao sistema. Essas condutas revelam méritos dos controladores, como a eficácia em gerar dependência tecnológica, mas também falhas, a incapacidade de reprimir totalmente a busca por autenticidade que emerge em atos de insubordinação. Os controladores da Matrix, representados pelas mensagens no computador, mostram competência na arquitetura de contingências, como o uso de estímulos ambíguos para confundir Neo. Contudo, revelam fragilidade na rigidez de suas estratégias. A repetição de "siga o coelho branco" pode ser explorada. Quando Neo decide seguir Do-jur, demonstra que brechas simbólicas como o coelho funcionam como portas para o contra-controle. Essa dinâmica reflete falhas em sistemas reais de vigilância, nos quais a criatividade humana abre fissuras para resistir. A jornada de Neo nesta cena é marcada por lapsos e ambiguidades que expressam conflitos profundos. Sua dificuldade em distinguir sonho e realidade, evidenciada no diálogo com Choi, denuncia o recalque da verdade sobre a Matrix, em que desejos de liberdade são reprimidos em favor de uma segurança ilusória. Mecanismos de condensação manifestam-se no coelho branco, que concentra múltiplos significados: medo, curiosidade e destino, enquanto o deslocamento ocorre quando Neo transfere sua ansiedade para a interação social, evitando o confronto direto com o computador. A elaboração secundária aparece em sua tentativa de racionalizar as mensagens como falhas técnicas, um esforço para preservar coerência em uma realidade que se desfaz. A percepção de realidade unificada é fragmentada por eventos dissonantes, mensagens inexplicáveis, batida na porta sincronizada que rompem a continuidade da experiência. Neo busca integrar esses fragmentos em uma narrativa coerente, associando o coelho branco ao convite de Do-jur, demonstrando a tendência humana de criar totalidades em meio ao caos. Espaços como o apartamento e a porta funcionam como pontos de articulação onde ele tenta recompor sua visão de mundo, mas a invasão de elementos inexplicáveis precipita uma crise existencial.
As mensagens no computador funcionam como espelho simbólico, refletindo uma identidade distorcida. A hesitação entre fuga e engajamento deriva da ausência de reconhecimento nesse espelho digital, que devolve a imagem fragmentada. A Matrix te aprisionou. Esse registro simbólico estrutura suas ações por meio da dúvida, impedindo-o de assumir papel ativo até que o coelho branco ofereça ponto de identificação. A cena culmina em quase deslize para o real, quando a sala parece inclinar-se, simbolizando o colapso iminente da realidade dos olhos. Não pode ser compreendida isoladamente, mas como produto de interações sociais mediadas por tecnologia e cultura. Seu apartamento é um espaço em que signos, como o livro de Baudrillard e os discos piratas, funcionam como ferramentas que reorganizam sua percepção, transformando-o em mediador entre o digital e o material. A linguagem partilhada com Choi, isso nunca aconteceu, reflete um contexto histórico de clandestinidade, em que normas sociais são internalizadas por rituais de exclusão. Neo age como sujeito constituído por essas mediações, nas quais objetos tecnológicos moldam até seus processos psicológicos mais íntimos, como a dúvida sobre a realidade. A cultura do universo fílmico, marcada por vigilância e rebelião, reorganiza a cognição de Neo, tornando-o hiperativo diante de estímulos ambíguos. Códigos digitais e mensagens cifradas recalibram sua experiência subjetiva, transformando-o em decifrador de sinais, na fronteira entre paranoia e insight. Essa reorganização pela cultura manifesta-se quando ele associa o coelho branco a uma pista existencial, mostrando como sistemas simbólicos externos modulam mecanismos de atenção e memória. As ações de Neo são orientadas por metas coletivas implícitas, nascidas do enfrentamento contra sistemas de controle. Sua decisão de seguir do Jur não é apenas ato individual, mas resposta a uma luta social mais ampla, a busca por autenticidade em uma sociedade simulada. Essa reflexão filosófica evidencia que a consciência humana é sempre situada em contextos históricos de resistência, nos quais o sujeito transcende a individualidade ao engajar-se em projetos compartilhados de libertação. A cena, assim, encapsula a dialética entre opressão tecnológica e irrupção da agência humana, revelando que a verdadeira consciência emerge na coletividade.